Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafariz. Gente, meu nariz tá péssimo, mas é o que tem pra hoje. Eu reparei que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre como é a experiência de ouvir vozes. E eu gostaria de trazer um pouquinho mais de clareza sobre esse assunto, mas deixando claro que eu vou estar falando da minha experiência passando por isso. Ouvir vozes é algo que pode acontecer com diferentes pessoas em diferentes situações, mas mesmo em situações quando a gente está falando de transtornos mentais, quando a gente está falando de psicose, é uma experiência que é muito plural. Nem todas as pessoas vão passar por isso da mesma forma. Então quero deixar claro que eu tô falando aqui da minha experiência e de como que é pra mim. Vi algumas pessoas me perguntando se ouvir uma voz é parecido com ouvir o próprio pensamento dentro da própria cabeça. Se ouvir uma voz é parecido com ter um pensamento intrusivo, por exemplo, que costuma acontecer em transtornos obsessivos compulsivos. Quando parece que tem um pensamento que foi colocado dentro da sua cabeça, um pensamento que você não quer ter, mas ele de repente aparece ali de forma intrusiva, por isso um pensamento intrusivo, e ele fica se repetindo ali dentro da sua cabeça. É o que acontece no toque. Ou quando você tá muito ansiosa e tem vários pensamentos estourando dentro da sua cabeça. A resposta curta pra mim é não. Ouvir uma voz não é nem um pouco parecida com ter um pensamento. Por quê? O pensamento, pra mim, ele acontece dentro da sua mente. Ele tá acontecendo de dentro pra fora, dentro da sua cabeça. Quando você escuta um dos seus pensamentos, quando você tem a experiência de ouvir os seus pensamentos, quando você tá conversando com você mesma dentro da sua cabeça, você tá ouvindo dentro da sua cabeça. Você não escuta pelo seu ouvido. E pra mim a diferença é essa. Ouvir vozes é uma experiência muito sensorial. Quando acontece de eu ouvir uma voz, de eu ter uma alucinação auditiva, ela tá passando pelo meu ouvido, ela não tá passando pela minha cabeça. Claro, ela tá vindo de dentro da minha cabeça, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que é como se ela estivesse no ambiente, não como se ela estivesse sendo produzida como um pensamento. Então eu ouço não como se fosse uma pessoa falando comigo dentro da minha mente, mas como se fosse alguém que tá no mesmo cômodo que eu, no mesmo espaço que eu. Eu já contei num vídeo sobre como eu comecei a ter os meus primeiros sintomas, que foi lá na época da faculdade, quando eu tinha uns 20 anos, que eu tava dentro da sala de aula quando eu comecei a ouvir vozes, e a experiência que eu tive, a sensação que eu tive na época, foi de que tinha alguém dentro da sala, sentado atrás de mim, falando comigo as coisas que eu tava ouvindo. Então a sensação é sempre de ter um estímulo sensorial dentro do ambiente em que eu tô. Não é como se estivesse vindo de dentro da minha cabeça, é como se tivesse alguém no espaço em que eu tô falando comigo. Então pra mim a diferença é basicamente essa, não é algo que vem na cabeça, é algo que vem pelo ouvido, que passa pela audição mesmo. Percebi que algumas pessoas estavam se questionando bastante sobre o fato das vozes sempre mandarem você fazer algo ruim, né? Ai, por que essas vozes não te mandam fazer uma coisa boa? Por que elas sempre mandam você fazer coisas ruins, etc. Primeiro de tudo, elas não falam só pra fazer coisas ruins. Esse é o primeiro ponto. Não é só isso que elas me falam, não é só isso que elas me dão comandos. Existem outros também, e já vou falar disso. Segundo, usem o cérebro de vocês. Eu tô falando de uma experiência psiquiátrica, né? Uma doença, uma coisa disfuncional que prejudica a sua vida. Como que isso vai te trazer algo positivo, sabe? Claro, existem diferentes experiências dentro da questão de ouvir vozes, mas tenham bom senso, usem a cabeça de vocês. Mas de qualquer forma, não são só comandos ruins. Eu comentei que as vozes me dão comandos negativos pra eu fazer coisas ruins contra mim mesma, porque elas são muito negativas. Algumas pessoas tiveram dúvidas sobre o tom das vozes, por exemplo, então eu ouço vozes que são mais graves, vozes que são mais agudas, eu ouço vozes mais infantis, vozes que são mais adultas. Em dias mais estressantes, a minha cabeça parece uma praça de alimentação, é terrível, é muito desconcertante, são dias em que eu preciso de isolamento pra eu poder ficar bem. Ai, que assunto difícil, meu Deus. E existem os comandos ruins, sim. Quando eu tive o meu surto psicótico no ano passado, assim que eu saí do surto eu fiquei muito deprimida e eu ouvi uma voz que me dizia que eu deveria jogar as chaves do meu apartamento fora, sumir com meu celular e que eu deveria morar na rua. Porque eu não merecia ter um teto, uma cama, comida, eu não merecia nada disso, eu deveria ir morar na rua, virar uma pessoa em situação de rua, basicamente. Por eu estar muito abalada, muito traumatizada com tudo que tinha acontecido, eu não conseguia ter um filtro crítico pra poder ignorar essa voz, que é o que eu faço com a maioria das alucinações. Eu pensava assim, bom, já que eu vou ter que morar na rua, eu já partia desse princípio de que eu
deveria morar na rua, eu começava a pensar, como que eu faço pra tomar banho se eu for morar na rua? Como que eu vou fazer pra comer? Como que funciona? Em qual lugar da cidade eu posso dormir? Qual calçada? Onde que eu posso ficar? E muitas vezes eu saía de casa, eu perambulava pela cidade, procurando lugares. Graças a Deus eu nunca cheguei a nada extremo. Tem pessoas que passam por psicose, fogem de casa, ficam desaparecidas por dias, semanas, e a família fica num sofrimento enorme. Isso nunca aconteceu comigo, nunca cheguei perto disso, graças a Deus. Mas esse é um exemplo de um comando ruim que eu escuto de vários que eu recebo. Mas não são só comandos ruins, não. Algumas vozes me dizem, por exemplo, para eu trocar as lâmpadas da minha casa. Eu moro de frente pro mar e a marisia faz com que eu tenha que trocar as lâmpadas com frequência, porque elas queimam mesmo. Só que tem vozes que ficam me pedindo para eu trocar as lâmpadas da minha casa todos os dias, a todo momento. Porque se eu não trocar, algo de ruim vai acontecer. Se eu não trocar a lâmpada, algo catastrófico vai acontecer. E a ansiedade vai sendo alimentada por essa voz. Então é um comando que não necessariamente é ruim. Trocar a lâmpada da casa não é algo que vai me prejudicar, talvez financeiramente, se eu ficar comprando várias lâmpadas, mas é um comando que ele produz algo negativo em mim, que é uma ansiedade muito grande, porque é uma voz que ela não faz sentido dentro do meu cotidiano. Pra que eu vou trocar a lâmpada do meu quarto se ela tá funcionando, se não tem nada de errado com ela? Ou não ligue o seu micro-ondas nessa tomada, porque se você fizer isso agora, ele vai explodir. Você não pode ligar ele nessa tomada, você tem que ligar o seu micro-ondas na sua sala. Ou traga a sua geladeira pro seu quarto e liga a sua geladeira na tomada onde você carrega o seu celular, porque se você ligar ela em outra tomada, algo terrível vai acontecer. São vozes que não necessariamente estão me mandando fazer coisas ruins comigo mesmo ou com outras pessoas, ou algo que vai me prejudicar, mas a falta de sentido que existe no que elas estão me pedindo pra fazer faz com que eu tenha uma confusão mental muito grande. Então é uma experiência muito desconcertante, ela acaba sendo negativa de qualquer forma. Por mais que a voz não esteja me pedindo pra fazer algo que vai me prejudicar ou fazer algo ruim, só esteja me pedindo pra fazer algo que não faz sentido, é algo que ainda me deixa muito mal. Vi algumas pessoas me perguntando sobre frequência também, com qual frequência que eu escuto. Eu escuto 24/7, desde que eu comecei, são todos os dias da semana, do momento em que eu acordo ao momento em que eu vou dormir. A maioria dessas vozes eu consigo ignorar, é algo que eu aprendi ao longo desses anos, né? Começou lá em 2017, a gente tá em 2025, então eu fui desenvolvendo as minhas ferramentas para eu poder lidar com isso. Então, quando eu tô sozinha, é bem mais fácil, entre aspas, de lidar com esse tipo de sintoma, porque é só eu, as paredes da minha casa e as vozes da minha cabeça, literalmente. Mas quando eu tô em ambientes que tem mais pessoas, é algo que fica um pouco complicado, porque quando eu tô em público, eu costumo usar os sentidos das outras pessoas para eu poder entender o que é real e o que não é. Então, se eu tô ouvindo algo, mas mais ninguém está reagindo àquilo, então eu tenho mais evidências de que aquilo não está acontecendo do que está acontecendo. Foi algo que eu aprendi em terapia, inclusive, né? Foi uma das ferramentas que eu desenvolvi ao longo dos tratamentos que eu fui fazendo nos últimos anos. Mas se eu estiver num ambiente que tem muito estímulo, que tem muito som, que tem muito barulho, isso fica muito mais complicado, porque o filtro que eu tenho fica todo bagunçado, porque o som não sai de dentro da cabeça, ele tá dentro do ambiente. Ele não tá, ele tá na cabeça, mas quando tem muito barulho, parece que tá tudo vindo do mesmo lugar, e aí fica muito difícil saber se algo é real ou se não é. Então, grandes multidões, eventos que tem muitas pessoas, eles costumam ser muito estressantes pra mim. Se eu tiver num dia ruim, eu faço crises, eu passo mal. É algo que eu estou aos poucos retomando, porque eu sou uma pessoa muito social. Eu gosto de sair, eu gosto de conversar, conhecer pessoas novas. É algo que é importante pra mim, mas que desde que eu fiquei doente, se tornou algo muito dificultoso, que aos poucos eu tô retomando isso. Nos primeiros meses em que eu tava doente, eu tinha muita dificuldade de ir no mercado fazer compras, por exemplo, porque as vozes me deixavam extremamente paranoica. Também tem esse complemento, que quando o pensamento ele começa a perseguir a voz, ele é estrangulado pela alucinação. Então, se eu ouço que eu tenho que ligar o meu micro-ondas numa tomada específica, senão ele vai explodir, eu só penso assim, bom, eu sempre liguei ela aqui, sempre liguei esse micro-ondas aqui, ele nunca explodiu, então não faz sentido que eu não ligue. Mas se eu tiver num dia ruim e o pensamento for atrás dessa voz, ele rapidamente pode virar os seus eletrodomésticos estão sendo grampeados por uma instituição que está te vigiando e todos sabem o que você está fazendo o tempo todo, que você está no experimento. E aí
o pensamento vira delírio. Então existe esse perigo também, não é só a questão do desconforto de estar ouvindo essa apurreação do seu ouvido o dia inteiro, que já é péssimo, e já me dá dores de cabeça, que me faz tomar dipirona aos montes, mas também tem a questão do pensamento ficar esquisito dependendo de como eu estiver. Chegaram também a me perguntar sobre o Hearing Voices, que são grupos de ouvidores de vozes, de pessoas que passam pela experiência de ouvir vozes e que se reúnem para conversar sobre suas experiências, etc. Eu já cheguei a ir atrás desses grupos. Eu vou tentar deixar links aqui na descrição, porque eu acho que é interessantíssimo para quem quer conhecer sobre o assunto, sobre pessoas que passam por isso. Esses grupos são muito interessantes porque eles tentam entender essa experiência a partir de outras perspectivas que não sejam necessariamente psiquiátricas, de olhar para essas experiências como complementares a um cotidiano que é neurodiverso, e eu acho isso incrível. Porém, isso não é a minha realidade. O meu objetivo com o tratamento é que os meus sintomas entrem em total remissão, porque eu entendo as vozes como um sintoma, não como algo que eu quero integrar à minha vida ou à minha experiência aqui. Eu quero que a minha experiência esteja livre dessas vozes. Meu objetivo com o tratamento é eliminar elas e não integrar elas à minha vida. Mas essa é a minha experiência, é a minha perspectiva, é o que eu estou vivendo. Não necessariamente é o que todas as pessoas que ouvem vozes vão viver e vão querer fazer. Apesar da grande maioria buscar tratamento medicamentoso para cessar com as alucinações. Tem muita gente que vai chegar aqui e provavelmente vai começar a falar um monte de coisa bíblica, espiritual, e dizer que é um problema espiritual. Falar que eu tô com uma vibração muito baixa e eu estou sintonizando com espíritos negativos e coisas assim que... Gente, se um kardecista ler isso, ele fica horrorizado, porque não é possível. De onde que vocês tiram essas coisas, pelo amor de Deus? Mas eu já fiz um vídeo inteiro sobre saúde mental e espiritualidade, então eu não vou me repetir aqui. Tudo que eu já tinha pra falar sobre isso eu já falei, então se você é uma dessas pessoas, só vai lá assistir o vídeo e ver o que eu tenho pra falar, porque eu não tenho nada pra acrescentar pra além do que eu já falei. É uma experiência muito difícil de se compartilhar, porque infelizmente ainda não é algo que eu posso falar como algo que já passou, porque infelizmente ainda é algo que eu estou vivendo. Eu comecei meu tratamento há 1 ano e meio, mais ou menos, e os meus sintomas ainda não entraram em remissão. Eu já testei 2 medicações, no momento eu tô tomando uma dose muito alta de uma medicação para esse sintoma. Ele reduziu, esse sintoma ele reduziu um pouco, sim. Eu tenho ouvido bem menos do que eu ouvia antigamente, mas ainda é algo que prejudica muito a minha saúde mental. É algo que me deixa muito mal, é algo que me faz ter que mascarar muito do meu comportamento com as pessoas, que exige muita energia psicológica para eu poder me colocar nas situações sem assustar as pessoas ou ter uma aparência comportamental, digo, né? Não visual, mas ter um comportamento condizente com o que as pessoas esperam que esteja dentro do normal, que se eu só deixo essa máscara escorregar e cair e eu paro de me esforçar para performar, as pessoas elas se incomodam, elas acham que você tá drogada, elas acham que tem algo de errado, e de fato tem. Então eu espero que no futuro eu consiga vir aqui e falar dessa experiência como sendo algo que já passou, como não sendo mais algo que eu esteja vivendo. Não queria encerrar isso aqui com um clima meio deprê, assim, de um jeito meio triste, mas é porque é uma experiência que é muito difícil, mas eu queria trazer essa clareza para as pessoas entenderem como que é passar por isso, entendendo que não é exatamente um pensamento que tá dentro da sua cabeça, algo que tá vindo de dentro para fora. Claro que é a sua cabeça que tá fazendo isso, mas a sensação é sensorial, sabe? Tá dentro, tá passando pelo ouvido. Mesma coisa para outras alucinações, né? Visuais, táteis, são seus sentidos que estão bagunçados por conta da psicose. Não é algo que é só psicológico no sentido de estar acontecendo aqui dentro. É como se tivesse de fato acontecendo e por isso é tão assustador. Por isso que eu falo como se fosse um pesadelo que você entrou nele e aí você não chega naquele pico de adrenalina que você acorda e passa. É um pesadelo 24 horas por dia, então é uma experiência horrível e eu espero que um dia não seja mais a minha realidade. Que eu encontre paz no tratamento, que eu estou seguindo a risca, fazendo tudo direitinho pra poder ficar bem. E se você conhece alguém que tá passando por isso, ou se você é a pessoa que tá passando por isso, incentive essa pessoa a iniciar um tratamento, se ela não tiver iniciado. Se ela já tiver iniciado, incentive ela a se manter no
no tratamento direitinho. Se você é a pessoa que tá passando por isso e você tá fazendo um tratamento psiquiátrico, mantenha o seu tratamento ali na linha, porque existem diferentes alternativas para encontrar uma estabilidade. Eu mesma vou buscar uma outra medicação na minha próxima consulta, eu já conversei com os meus médicos, e a gente vai buscar uma outra medicação, uma vez que eu não tô tendo resposta com antipsicóticos tradicionais, vamos colocar assim, os de nova geração. A gente vai tentar com a clozapina, mas isso aí é assunto para outro vídeo, porque vai ter todo um processo burocrático para eu conseguir essa medicação. Mas acho que o que eu tinha pra falar é isso. Espero que eu tenha conseguido... Meu Deus, tem um pedaço aqui do papel higiênico que eu tô usando pra suar o nariz preso no meu cabelo. Espero que eu tenha sido responsável falando sobre isso. Tava com um receio muito grande de trazer um estigma para as pessoas que passam por isso, porque existe uma visão muito distorcida de que quem ouve voz é o doidinho do centro e que são pessoas violentas e que são atormentadas. E o tormento acho que é real e existe um fundo de verdade nisso, uma vez que a maioria das pessoas que estão em situação de rua passam por psicose, infelizmente. Mas eu só queria que essa clareza ajudasse as pessoas a entender o sofrimento que a gente passa, pra gente poder se solidarizar com outras pessoas quando a gente entende que elas estão passando por situações como essa. Senão a gente perde a oportunidade de ser gentil, uma vez que a gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando. É meio que isso. Se eu deixei de responder algo aqui, muito provavelmente é porque eu não me sinto confortável falando, ou porque eu sinto que eu iria me expor demais. Eu sei quais são as dúvidas que as pessoas têm. As que eu escolhi responder foram essas, e as que eu não respondi é porque eu não me sinto confortável falando sobre, e eu espero que respeitem isso. Até porque a parte importante do que eu quero fazer aqui é falar sobre saúde mental e bem-estar, e não sobre a minha vida, porque ela não é a parte importante do que eu tô tentando fazer aqui. Então é isso, vamos se cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente ama, e até a próxima.